atenção para a entrevista importante, hein? Que nós temos neste momento aqui na CNN Brasil. Nós estamos, e você já confere aí a imagem. Estamos com o senador Rogério Marinho, ao vivo, nos estúdios da CNN em Brasília, líder da oposição no Senado. Foi candidato, inclusive, à presidência do Senado Federal, é coordenador da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, do PL. Então, eu compartilhei com vocês aqui um menu de importâncias para este momento aqui com o senador da República. Senador, obrigada pela gentileza, obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe que é uma semana em que uma tempestade passou aí no entorno dessa pré-campanha e é muito importante que nós possamos ouvir o senhor. Bem-vindo aqui à CNN, obrigada pela gentileza da presença. E mesmo que nós tenhamos aqui o desejo e o interesse de falarmos muito sobre Flávio Bolsonaro, eu só vou me antecipar e já fazer-te uma primeira pergunta sobre o que está acontecendo agora, que é a operação da Polícia Federal, Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Quero ouvir o senhor sobre isso, por favor, porque é uma grande figura do PL, Cláudio Castro. Bem-vindo, senador. Bom, obrigado. Nós hoje pela manhã acordamos com essa notícia. Nós temos que aguardar os desdobramentos, né? A Polícia Federal faz busca e apreensão, né, e outras ações coordenadas a pedido por determinação, desculpe, do Supremo Tribunal Federal. São informações ainda embrionárias, mas aparentemente envolvem a questão fiscal ou tributária da refinaria Manguinhos, né, e a gestão do então governador Cláudio Castro. Agora a gente tem que aguardar, saber o que é que está acontecendo. Senador, mas do ponto de vista de impacto, por nós estarmos falando de um nome muito importante do PL, de que maneira vocês observam isso? Eu entendi que o senhor está ali na parcimônia, porque, claro, tem que compreender o que está acontecendo exatamente, né? De que maneira vem toda essa medida de busca e apreensão contra Cláudio Castro. Mas é uma figura muito, muito importante. Imagino que já tem uma antecipação, até porque ele mira ali uma cadeira, um espaço, uma continuidade dentro da política brasileira. Elisa, como eu falei, acontecendo agora pela manhã, né? Então seria leviano e precipitado da minha parte fazer ou um pré-julgamento ou antecipar uma ação de política partidária em relação à questão da chapa majoritária do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, inclusive, já houve o lançamento dessa pré-candidatura dos pré-candidatos ao Senado e ao governo do Estado, né? Se houver, é evidente, um fato que impeça essa candidatura, ela será avaliada com a maior brevidade possível, mas nós precisamos aguardar o desdobramento do que ocorreu hoje. Bom, vamos em frente então aqui com a entrevista. Seguimos aqui ao vivo, senador da República e coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Isabel Mega. Senador, bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. Senador, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez uma menção ontem em entrevista à Globo News a cláusulas de confidencialidade no contrato que foi firmado para a execução e produção do filme que homenageia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que vocês não mostram este contrato, senador? Não seria uma forma de tentar driblar essa crise? Bom, o que o Flávio falou é o limite da sua responsabilidade como alguém que teve a sua cessão do direito de imagem, ele, os irmãos e o próprio Bolsonaro, né, que foi cedida a essa produtora americana. O filme é um filme americano, né? A ação do Flávio Bolsonaro se circunscreveu a buscar investidores para o filme, uma vez que nós temos uma dificuldade aqui no Brasil objetiva, né? Ninguém pode tapar o sol com a peneira, de imaginar que na situação em que nós nos encontramos, empresários, né, empresas quaisquer que sejam, financiarem ou estarem ligadas ao presidente Bolsonaro ou a um filme autobiográfico do presidente Bolsonaro, poderiam ou podem sofrer retaliações e a ação do aparelhamento da máquina pública, né? E aí eu falo de Receita Federal, de Ministério Público Federal, de Tribunal Supremo Tribunal Federal, a forma como situações anteriores nos proporcionaram de experiência. Por isso que a estratégia foi fazer um fundo que é como se fosse uma sociedade de propósito específico para este fim, que é a elaboração e a produção de um filme nos Estados Unidos, regido pela legislação americana SEC, lá, que é similar à nossa CVM,
auditada pelo governo americano, né, com todo rigor. Os recursos são alocados nesse fundo e são investidos na produção, na contratação de atores, de figurinos, enfim, tudo que tem a ver com a produção do filme. E o Flávio, que faz esse trabalho de prospecção e de buscar investidores, né, é alertado durante o percurso desse processo de que esses investidores precisariam estar protegidos, né, por cláusula de confidencialidade e que não poderiam ser expostos pelas razões que eu elenquei aqui na minha resposta a você. Quanto à exposição do contrato, né, isso me parece absolutamente possível, acredito eu, está sendo tratado com os advogados e com a própria produtora americana para verificar se isso não fere a legislação local, tá? E não fere as cláusulas que foram estabelecidas com os outros investidores. Nós estamos falando de um filme que não tem apenas o Vorcar ou a sua empresa ou as empresas ligadas ao ecossistema do Banco Master como investidores deste filme. Existem pelo menos mais 6 ou 8 outros investidores que certamente querem ser protegidos. Clarissa Oliveira? Bom dia, senador. Muito obrigada por participar aqui do Live CNN. Nas conversas que eu tive nos últimos dias a respeito desse tema, eu ouvi duas versões diferentes. Uma delas veio de integrantes ali do PL e da base de apoiadores de Flávio Bolsonaro, que disseram ter sido totalmente pegos de surpresa, que não tinham nenhum conhecimento nem sequer da relação entre ele e Daniel Vorcar, muito menos do pedido de pagamentos para financiar o filme. E teve outras pessoas que disseram que não, que o núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro estava sim ciente desses acontecimentos e, inclusive, algumas pessoas chegaram a criticar a reação, a resposta inicial do senador ao ser questionado quando estava ali no Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. Então, eu pergunto para o senhor, primeiro, como que o senhor avalia a reação e, principalmente, o senhor sabia? Não sabia, né? Porque esse era um tema, como coloquei na resposta anterior, que estava impactado por uma cláusula de confidencialidade. Se tratava de um filme, ou se trata de um filme, que pretende colocar para a população brasileira a história de quem é Bolsonaro, da maneira como ele se projetou na política, o que aconteceu a partir, né, da tentativa de assassinato, a sua eleição, a maneira como ele enfrentou o establishment, né? Então, era uma questão muito particular, né, da família do Bolsonaro, e havia direitos que foram cedidos, cláusulas que foram estabelecidas, contratos que foram tratados. E é bom colocar aqui, Clarissa, para contextualizar a nossa resposta, que esse cidadão que foi procurado para ser investidor do filme investiu par e passo nos filmes do Lula e no filme do Temer. Esse cidadão, ele foi parceiro dos grandes grupos de comunicação do Brasil, né? E aí eu falo da Globo, do Grupo Massa. O Estadão hoje, inclusive, faz um editorial, convido vocês a lerem, para verificar a hipocrisia do sistema brasileiro, né? Onde ele diz, resume no editorial, que não interessa se o recurso é privado ou público, interessa que ele é fruto de corrupção. O mesmo Estadão que foi beneficiado por mais de R$1 milhão deste recurso, que hoje nós sabemos que uma parte deles pode ter sido fruto de operações ilícitas, né? Então, nós estamos lidando com sepulcros caiados, né? Senador, só para acrescentar em cima da fala do senhor... E petrofatos por dentro. São pessoas que hoje gritam que as coisas estão erradas, mas todos participaram do processo, porque naquela época, em 2024, o Vorcaro era um banqueiro que participava de todos os círculos do poder no Brasil. Senador, STF, só para acrescentar na fala Executivo, do senhor, Legislativo, grandes bancos. Então, era impossível que nós imaginássemos que ele seria o que é hoje, ou que estaria na situação que está. Só para acrescentar aqui ao senhor, os diretores e produtores, as pessoas envolvidas com os filmes que o senhor citou, negam que tenha havido essa conexão que o senhor acabou de afirmar aqui, senador. Qual conexão? Dos investimentos, do dinheiro, da conexão com os filmes envolvidos. Mas isso especialmente já o filme foi, do Lula. Só para acrescentar claro, eu aqui acho, inclusive...
Eu acho, inclusive... Não, desculpe, com o Lula você fala? Isso, do filme, especialmente do filme. Não, isso foi publicado pela imprensa. Isso foi publicado pela imprensa, inclusive por veículos que eu poderia citar, agora não farei por razões óbvias, mas eu posso passar para você aqui vários veículos de grande circulação nacional publicizaram que houve investimento. Tá? Mas vamos lá. A situação que nós estamos hoje é do engenheiro da obra pronta. Nós olhamos para trás e olha, esse investidor ele estava viciado desde a sua origem, né? Havia um problema desde a sua origem, né? Então o recurso eventualmente poderia ser eivado de vício. Nós podemos falar isso agora, né? Mas não podemos falar naquela oportunidade. E a ação do senador Flávio Bolsonaro sempre foi no sentido de circunscrever o seu relacionamento ao investimento que havia sido celebrado e à cobrança da execução de um contrato que, ao não ser honrado, estava atrapalhando a execução do filme. Tá? Então, até o que foi vazado de maneira criminosa, aliás, é uma questão que é necessário se jogar luz a respeito, há uma seletividade no vazamento de informações. Nós temos notícia que há quase 7 teras de informação, 8 celulares, milhares de fotos, áudios e vídeos, e coincidentemente é vazado um áudio específico sobre o Flávio Bolsonaro. Por isso, inclusive, que procurei ontem o ministro relator do processo, o senhor André Mendonça, e pedi que ele observasse essa situação, porque nós queremos que haja esclarecimento, que haja investigação, mas não seletividade e direcionamento, porque isso é publicizado, né, por um site, por uma revista, por um veículo que notadamente e sabidamente é de esquerda, e outras situações que certamente virão à luz do dia não saíram com a mesma velocidade ou com a mesma intensidade. Né? Mas, é uma senador, seletividade desse processo. O senhor sugere aí que não havia conhecimento sobre os problemas desse investidor, que era Daniel Vorcaro, mas a cobrança de milhões e milhões de reais por parte do seu candidato foi feita um dia antes dele ser preso. A gente já estava acompanhando uma crise enorme envolvendo o Banco Master, uma operação extremamente duvidosa que despertou desconfiança de vários agentes públicos. Já havia circulação de informações na imprensa a respeito desse assunto, e o senhor disse que o senhor não sabia disso, não sabia de nada do vínculo de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Como é que o senhor enxerga a missão de administrar uma campanha presidencial de um senador da República que omite uma relação que ele próprio descreve como de irmãos com uma figura que está no centro de uma polêmica como essa, que já era alvo de enormes denúncias agora nas últimas semanas? E o senhor diz que só tomou conhecimento desse vínculo na matéria do Intercept? Sim, veja, você coloca uma série de perguntas na mesma afirmação, mas vamos lá, vou tentar ser didático a respeito do processo. Primeiro, o próprio Flávio ontem, que teve a coragem que não tiveram o Lula, né, que recebeu fora da agenda o Vorcaro em 2024, né, não tiveram o Lewandowski, que foi contratado a pedido do líder do governo, o Jacques Wagner, né, para tratar de assuntos ligados ao Vorcaro, que não tiveram o próprio ministro Alexandre de Moraes, que teve a sua esposa contratada por quantia vultosa para produzir um manual de compliance que você consegue com inteligência artificial, né? Que não tiveram o próprio Rui Costa, que era, na oportunidade, chefe da Casa Civil do governo do Lula, e que, como governador da Bahia, permitiu a venda de uma empresa que trabalhava com alimentos, depois se transformou numa agência de consignados, no principal vetor do desenvolvimento, do crescimento econômico do Banco Master. O Flávio Bolsonaro foi a público, num ambiente hostil, né, para ser inquirido sem nenhum acerto prévio sobre tudo que aconteceu, e naquela oportunidade ele falou a respeito de por que ele omitiu, né, ou não falou do seu vínculo com o Vorcaro, né, e justamente porque havia uma cláusula de confidencialidade, e que caso ele admitisse que havia alguma relação, por via a pergunta subsequente seria que relação seria essa, poderia afetar justamente essa cláusula de confidencialidade. A cobrança que ele faz um dia ou 2 dias antes da prisão do Vorcaro é justamente no sentido de dizer, olha,
Até maio de 25, essas obrigações que foram tratadas estavam sendo cumpridas, agora não estão mais, né? Nós não sabíamos que ele seria preso, nem eu, nem você, nem o Brasil. Nós não temos informação privilegiada. A prisão aconteceu de forma subsequente, né? E essa abordagem, para quem já havia contribuído com uma quantia vultosa, era: você vai continuar pagando ou nós iremos buscar outros investidores. A forma como o Flávio se dirige é uma forma que tem muito a ver com a forma como ele trata todos nós. Ele é uma pessoa extremamente cortês, é uma pessoa que veio de uma determinada região do país e que tem, é evidente, a tipicidade, a forma como ele trata as pessoas. Isso não significa que haja nenhuma situação de maior proximidade que não a circunscrita ao filme em questão. Tanto é que ele já disse ontem que toda a sua relação com o Vorcaro, e os instrumentos que foram vazados mostram também, são especificamente sobre o filme e sobre o financiamento que havia sido contratado. Senador, de um investidor que não é o mecenas, que buscava inclusive lucro, né? Uma participação que iria redundar em 20% de lucro sobre o total investido. Senador, falando então sobre o filme, os efeitos na campanha, o senhor é coordenador dessa pré-campanha, é uma missão bastante sensível, ainda mais que caiu no colo do senhor essa tempestade que é essa relação foi redundante, mas essa relação da conexão com o Vorcaro. O senhor acha que seria o caso, não sei, de uma grande medida, devolver então o dinheiro, já que o dinheiro tem grandes suspeitas de ilicitude, os ganhos do Banco Master, devolver, e que isso seria uma maneira de limpar isso e o senhor ter um ambiente melhor para trabalhar, o seu pré-candidato? Olha, se o dinheiro está investido, essa é uma questão absolutamente impossível de ser resolvida sem que haja a comercialização do filme. Eu não tenho dúvida que após a comercialização do filme e a realização, né, da ação empresarial, ao término do processo judicial, se verificar que a origem do dinheiro ou a parte dos recursos, né, tem origem ilícita, todo esse recurso vai ser devolvido, é evidente, isso vai acontecer. O investimento feito pelo investidor vai ser ressarcido, bem como os eventuais lucros provenientes dessa operação. Né, se fôssemos levar ao pé da letra essa proposta, vamos imaginar que, sei lá, R$1 bilhão que o Vorcaro investiu nos meios de comunicação, dos diversos veículos de comunicação brasileira, fossem devolvidos. Né? Nesse caso não poderão acontecer, nesse caso, no caso do filme, vai poder acontecer sim. Né? Terminado a exibição e apurada a comercialização do filme, o investidor vai ser ressarcido. Né? No caso, a massa que está sendo objeto dessa ação judicial. Então, todo o volume lá dos 10 ou 12 milhões de dólares acrescidos do lucro vão ser devolvidos certamente para essa massa e a justiça vai dizer de que maneira vai disponibilizar o recurso. Isso é lógico e vai acontecer certamente. Isabel Mega? Senador, quero aproveitar aqui, o nosso tempo já está terminando, então vou fazer duas perguntas, se o senhor quiser, eu repito aqui, né? Passa uma depois a outra. Então tá bom, então vamos fazer assim para organizar. O primeiro ponto, né? A gente viu um bolsonarismo um pouco assustado com o que aconteceu, vocês reconheceram isso de alguma maneira, o senhor contou aqui pra gente que também não sabia, e a gente ouviu muita especulação sobre uma substituição da candidatura de Flávio Bolsonaro, ali no calor das emoções. Vocês descartam essa substituição? O senhor pode dar isso como certo? E, na eventual hipótese da situação se agravar, Michele Bolsonaro, como os próprios bolsonaristas em parte começaram a ventilar, seria uma opção? Bom, primeiro eu acho que há uma diferença de postura que precisa ser ressaltada aqui. O Flávio, ele enfrentou, né? Ele foi aos veículos de comunicação e ficou à disposição para que as perguntas fossem feitas sem nenhuma combinação prévia. Então, essa demonstração de franqueza, de dar satisfação à população brasileira, ela merece ser ressaltada, principalmente quando nós contrastamos com o que ocorre com outras pessoas e outras personalidades públicas que exercem cargos públicos relevantes, como o nosso opositor, o Lula, né, que responde isso num ambiente controlado a respeito, né, da sua interação com o Vorcaro, recebendo-o junto com outras autoridades fora da agenda no Palácio do Planalto, né?
Então, isso por si só nos dá muita segurança, né, de que o tema que foi tratado com o Vorcaro foi especificamente em relação ao filme. O Flávio não participou de converscotes, não participou de festas, não bebeu uísque com o Vorcaro, não tomou vinho com ele, não participou de eventos de degustação de Macallan em Londres, né, em outros lugares do país e em outros lugares do mundo. Então essa é uma distinção que precisa ser feita. Então é evidente que ele conta com a nossa confiança, será o nosso candidato e vencerá as eleições. Não há nenhuma especulação por parte do comando do partido, nem da grande maioria dos deputados e senadores. Aliás, ninguém especulou isso comigo, né, de substituição de candidatura. O Flávio, nesse momento, está cumprindo a agenda no Rio de Janeiro. Em seguida, irá ao lançamento da candidatura, ou pré-candidatura do Derrita em São Paulo, lá em Campinas. No dia seguinte, em Sorocaba, com a presença, inclusive, do governador de São Paulo, Tarcísio. Próxima semana teremos uma agenda bastante intensa, a campanha continua. E em qualquer campanha é necessário que, na hora que ocorram qualquer dúvidas, elas possam ser de forma transparente e objetiva, esclarecidas à sociedade, como o Flávio faz. E desculpe, de novo, ao contrário do PT, que esconde, que vai para ambientes controlados e que não tem coragem de se eviscerar, de se colocar publicamente para explicar, né, as relações promíscuas que o PT tem com o Banco Master. Outra pergunta. Senador, eu vou tentar ser rápida aqui, Elisa, me desculpa. Mas a outra pergunta é bem objetiva, senador. Como vocês pretendem comprovar que o dinheiro enviado para o filme foi usado integralmente no filme? Como vocês pretendem demonstrar isso? Olha, o filme é americano, o fundo é americano, a produtora é americana, a legislação é dos Estados Unidos. Tá? Existe nos Estados Unidos uma entidade de controle parecida com o nosso CVM aqui, que é o nosso controle sobre valores mobiliários. Quando se abre uma empresa específica para aquele fim, que foi o caso do fundo, né, ele é auditado rigorosamente pela legislação daquele país. Então, mais de 90% dos recursos foram aplicados, segundo informações que eu recebi, nos Estados Unidos, pouco menos de 10% aqui, porque teve uma parte das gravações aqui. Então, atores foram contratados, pessoas foram contratadas quando as gravações aconteceram aqui. Mas tudo isso é rigorosamente auditado pelo órgão de controle americano. Então, ao final do processo, certamente, passado essa condição dos mecanismos de controle que a legislação americana preconiza, eu acho que o interesse é nosso, né, de que haja essa publicidade, desde que a legislação americana permita e os demais investidores envolvidos se sintam confortáveis para que isso seja publicizado. Senador da República, coordenador da pré-campanha do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Muito obrigada, senador Rogério Marinho, por ter estado com a gente ao vivo aqui na CNN. É sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada às minhas colegas Isabel Mega, Clarice Oliveira e a gente sempre aqui no nosso rito, ao vivo no Live CNN, trazendo o jornalismo nas nossas entrevistas.